Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui, vamos falar sobre como o Excel trabalha com as referências que faz entre as células. A gente colocou lá igual, e aí eu vou lá e coloco célula A1 mais 3. Então ele pega o conteúdo de A1 e soma com 3. Como é que ele trabalha com isso? Vamos entender um pouquinho com mais detalhe, porque isso vai ser fundamental para a gente ganhar produtividade aí no uso das fórmulas de Excel. Então vamos ver um exemplo aqui, pessoal, agora, que é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho essa tabela e eu quero fazer aqui uma fórmula bem simples que seria o lucro. Então aqui eu estou na coluna, por exemplo, C e aqui na coluna D, né? Esse daqui é a linha 4, essa ali é a linha 5 e assim sucessivamente. Então olha só, a fórmula que está sendo colocada aqui para ser o lucro é o resultado da célula C4, né, o valor de C4, menos, aqui ó, menos o valor da célula D4, tá bom? Então isso vai ser o nosso lucro, tá bom? Agora, eu vou pegar essa mesma fórmula e quero preencher as outras células, né? O Excel faz isso, pessoal, através de uma referenciação chamada de referenciação relativa. Por quê? Porque quando eu pego essa fórmula aqui ó, e copio para a célula de baixo, posso fazer isso dando Ctrl C, Ctrl V, ou mesmo usando aqui o recurso de alça de preenchimento, simplesmente arrastando aqui para baixo, que ele já tem o comportamento padrão de cópia, né? O Excel ele está copiando então essa célula. Olha só o que vai acontecer aqui ó, do lado direito, né? Ele se digamos, ajustou para a fórmula com as linhas aqui de baixo, né? Então, o Excel ele meio que adota uma regra, que essa regra aqui é uma regra de como você se referencia, e essa regra é copiada para todo o restante. Então, por exemplo, quando eu estou aqui no Excel, pessoal, né, vamos abrir aqui um Excel. Eu estou, por exemplo, nessa célula aqui, ó, na célula B3. Quando eu começo do um igual e clico aqui, o que o Excel está fazendo, na verdade, não é pegue o conteúdo de D3. No fundo, na verdade, o que ele está fazendo? Pegue o conteúdo de duas células à direita da minha. É isso que ele faz, olha só. Então, se eu coloco aqui o número 15, ele vai lá e pega o mesmo número 15, né? Ou seja, pegue o conteúdo de duas células à direita. Tanto é que se eu faço isso, eu dou Ctrl C e jogo aqui Ctrl V, com a mesma fórmula, que é simplesmente o igual e um operando, olha só, ele se autoajusta. Esse autoajuste nada mais é do que manter a mesma regra. Pegue o conteúdo de duas células à minha direita. Né? Se eu colocasse aqui essa fórmula, pegue o conteúdo de uma célula para cima. Eu venho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, ele mantém o mesmo padrão. Pegue o conteúdo de uma acima, tá? Então, pessoal, isso daqui é o que o Excel chama de referência relativa. Quando você copia uma fórmula e você percebe que ele se ajusta, o que ele está fazendo, na verdade, é mantendo a mesma regra. É que como agora você mudou, né, de referência, ele vai lá e vai se autoajustar, tá bom? Só que muitas vezes a gente não quer que ele fique se autoajustando, a gente quer que ele fixe em determinada referência. Nesse caso aqui, olha só, imagina que eu tenho uma alíquota de imposto que a gente tem que aplicar aqui a receita, né? Então essa alíquota de imposto está na célula N4, tudo bem? Aqui continua o mesmo padrão, né? A linha 4, a linha 5, 6, assim por diante. Só que agora, pessoal, essa daqui é a nossa linha I, tá bom? Desculpa, a coluna I, né? E essa aqui é a nossa coluna I. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando o conteúdo de duas células à esquerda, agora a gente sabe como que o Excel de fato trabalha, né? E ele está multiplicando, olha só que interessante esse cifrão aqui, pessoal. Esse cifrão significa colocar a referência do tipo fixo. Então, ele está falando o seguinte, ó, essa fórmula imposto é pegue o conteúdo de duas células à esquerda e multiplique, olha o operador de multiplicação aqui, e multiplique com o valor da célula N4.
Então não é o valor de algumas colunas para a direita, não. Como tem o cifrão, ele significa de fato aquilo que a gente estava imaginando no começo, né? Que é a referência fixa, tá bom? Nesse caso, olha só, pessoal, quando a gente arrasta para baixo, quando tem esse cifrão, perceba que ele não ajustou aqui, né? Ele não colocou o valor, a linha 5, como essa referência absoluta fez. Na referência absoluta, a gente tem aqui esse ajuste. Nesse caso aqui, a gente tem a referência absoluta. A referência absoluta significa quando a gente quer travar o conteúdo de determinada célula. Né? Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui no Excel, deixa eu apagar isso. Então, imagina que eu tenho um determinado valor aqui, 120, e eu quero pegar um determinado valor, por exemplo, 5, e multiplicar pelo que está aqui, tá bom? Então, 5 vezes 120, 600. Se eu dou Ctrl C e jogo para cá, ó, Ctrl V, olha o que vai acontecer, deu 0. Por quê? Porque ele está com referência relativa. Então ele continua falando assim, ó, 5 vezes o conteúdo de um valor que está aqui duas vezes, que está em duas células à minha direita. Né? Só que olha só, na célula da minha direita não tem nada, eu gostaria que ele continuasse multiplicando lá pelaquele 120. Então o que a gente deveria fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, e travar o conteúdo dessas células. Para travar, pessoal, eu tenho que colocar um cifrão aqui do lado do valor aqui da coluna e eu coloco um cifrão do lado aqui do valor da linha. Olha só, o cifrão eu posso colocar ele tanto na coluna quanto na linha. Quando eu coloco nos dois, quer dizer que eu estou travando na célula do meu interesse. Então agora, ó, se eu vier para cá e dar Ctrl C e jogar para cá Ctrl V, ele continua os 600. Por quê? Porque agora ele travou a referência naquela célula do meu interesse. Tá? Então isso é muito importante, pessoal, para a gente ganhar aí dinamismo, né, no Excel. Olha um exemplo quando a gente usa essas coisas aqui. Tá? Então imagina que eu tenho aqui um relatório de pedidos, eu tenho os clientes de 1 a 5, e aí no primeiro semestre de um determinado ano. Então cada valor dessas células são pedidos feitos pelo cliente. Por exemplo, o cliente 2 em março fez 11 pedidos. Então a gente tem aqui ao longo dos 5 clientes as somas, tá? Tanto a soma na linha, aqui esse cliente pediu 60, quanto em meses, né? Por exemplo, todos os clientes pediram 49 em janeiro, tá? Bom, pessoal, esses valores estão absolutos, eu tenho a quantidade de pedidos. E se eu quisesse fazer um relatório com o percentual de pedidos relativo, né? Ou seja, em vez de 15 aqui, eu gostaria de ter o valor, por exemplo, 15 dividido por 49, que é o total, que vai me dar 30%, né? Deixa eu colocar aqui, ó, como percentual, olha lá, 30,6%. Então eu gostaria que esse 30,6% estivesse aqui, ó, 30,6%, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um novo relatório. Então aí a gente já usa uma série de coisas que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Olha só, eu vou dar um Ctrl C aqui, e aqui embaixo vou dar Ctrl V. Só que agora eu vou apagar esses valores, tudo bem? Porque eu quero valores aí, valores novos. Então eu só dei Ctrl C ou Ctrl V para ele colar o formato, certo? Eu poderia ter feito isso de uma outra forma, lembra? Posso selecionar aqui Ctrl C, clicar aqui, ó, colar especial, formatos ou formatação. E aí ele me traz todos os formatos, tá? Eu fiz daquela outra forma para ele manter as colunas, certo? Então por isso que eu só apaguei os valores. Muito bem, então o que eu preciso fazer, pessoal? Eu tenho que pegar esse número aqui, ó, 15, e dividir pelo conteúdo que está aqui no 49, né? Na célula C8. Olha só, aí eu venho aqui, formato esse valor, e eu tenho 30,6. Se eu pegar, pessoal, e arrastar isso aqui para o lado direito, ó, olha que interessante, ele já vai se autoajustar do jeito que eu preciso. Então, muito bem, estou ganhando produtividade aqui no Excel usando as referências relativas. Só que aí acontece o problema, né? Se eu deixar desse jeito e arrastar para cá, olha só, ele me deu um erro, div 0. A gente vai entender os erros de Excel nas próximas aulas.
Mas aqui, dando um spoiler, ele está dividindo esse 8 por um valor que está aqui, que é 0. E na matemática, não dá para dividir por 0. Tá? Então, pessoal, o que eu deveria fazer? Eu deveria pegar isso aqui, ó, e arrastar para cima. Ó. Então, eu cliquei, aqui tem uma mãozinha, eu deveria arrastar para cá. Ou seja, o 8 deveria continuar sendo dividido por 49. Aí sim ele funciona. Só que não dá, né, pessoal, ficar fazendo isso daqui para toda a célula, né? Isso ia me constar um problema de produtividade. Então é aí que a gente, dominando as referências relativas e absolutas, a gente consegue dar uma melhor solução para esse problema aqui, que acontece várias vezes quando a gente está manipulando dado no Excel, tá? Então o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que usar a referência absoluta. Então olha só, eu tenho que pegar aqui, vamos usar essa mesma formuleta, vou apagar aqui, vou usar a mesma fórmula, vamos consertar essa fórmula aí. Se eu chegar e colocar o cifrão aqui, pessoal, e olha a dica, eu posso usar a tecla de função F4, lembra? Numa das primeiras aulas a gente falou sobre as teclas de função, de F1 até F12. Se eu apertar F4, olha lá, ele automaticamente coloca pra gente o cifrão. Só que é esse cifrão que eu preciso, vamos testar? Eu vou agora jogar para cá, ó. Vamos olhar o que ele está fazendo? Vou clicar aqui, ó. Não funcionou, hein? E esse 6 ele deveria estar sendo dividido pelo total de março e não no total de janeiro. Né? Então o cifrão do jeito que está, pessoal, não está funcionando. O que eu deveria fazer então? Qual que é a referência que eu quero travar? Lembra, a célula é um conjunto, é uma interseção entre uma linha e uma coluna. Nesse caso, o que eu quero travar, pessoal? Eu quero travar a linha e não a coluna. Né? Porque se eu arrastar aqui para o lado direito, eu quero que ele mantenha na mesma linha. Né? E se eu arrasto para baixo, eu também quero que ele mantenha na mesma linha. Portanto, olha só, pessoal, eu vou usar a tecla de função aqui de novo, só que agora, olha só, eu apertando a tecla de função F4 várias vezes, ela vai trocando onde vai colocando o cifrão. Você poderia usar a tecla de função F4 como também fazer de uma forma manual, colocando o cifrão manualmente, tá? Fica a seu critério. Então aí, olha só, o que eu quero? Eu quero travar, pessoal, a referência de linha. E a referência de linha é o número, né? Porque a referência de coluna são as letras. Então eu coloco o cifrão só do lado aqui da linha, certo? Dando um Enter. Agora, se eu arrastar para cá, vamos testar? Olha só, funcionou, né? Ele pegou o 9 e dividiu por 52. Aqui ele pegou o 13 e dividiu por 57 e assim por diante. E agora, hein? Se eu arrastar para cá, ó, vamos ver o que ele fez? Agora ele está dividindo do jeito que deveria. Ele pegou o 8 e está dividindo pelo 49. Por quê? Porque a gente travou a referência de linha. Né? Nesse caso aqui, era a referência de linha que a gente precisaria. Então, olha só que interessante. Poderia arrastar isso aqui para cá. Olha lá, ele está dividindo do jeito que deveria. E agora que funciona a mágica, né? Eu não preciso agora ficar fazendo isso para cada célula. Basta eu selecionar todas essas fórmulas e arrastar aqui, ó, pelo alça de preenchimento para todo o restante. Né? Então, olha só, todas as células que a gente pegar, ele está dividindo da forma como deveria. Portanto, pessoal, isso aqui está somando 100, né? Se a gente pega isso, mais esse, mais esse, mais esse, olha lá, está somando 100%. Se eu arrastar a fórmula para cá, eu não preciso travar nenhuma referência, porque ele vai ajustar do jeito que a gente precisa. Né? Então, pessoal, agora eu sei que o cliente 1 representa 30% dos pedidos de janeiro. O cliente 3 representa 22%, de forma que todos representam, claro, 100%. Né? Então aí esse cliente aqui, por exemplo, cliente 4, representa 32% das vendas de junho, e assim por diante. Então esse, pessoal, é um exemplo dos vários de como utilizar as referências relativas e absolutas para você conseguir aplicar as fórmulas do Excel de uma forma produtiva, simplesmente arrastando. Você faz uma única vez, trava as referências do jeito que você precisa e depois é só arrastar. Né? Você pode arrastar tanto pela alça de preenchimento, como dando Ctrl+C, Ctrl+V, ou mesmo usando o recurso colar especial. Olha só, se eu desse aqui um Ctrl+C nisso, que a fórmula já está bonitinha, basta dar Ctrl+C,
selecionar todo esse intervalo e dar Ctrl V. Olha lá. Então ele vai aplicar essa mesma fórmula em todos os lugares. Tá vendo? Antes eu fiz via alça de preenchimento. E aqui eu fiz via Ctrl C e Ctrl V. Eu poderia agora também clicar com o colar especial e selecionar a opção fórmulas, pessoal, porque aí ele vai colar as fórmulas em todo esse intervalo. É mais uma forma também que a gente tem o mesmo resultado. Beleza? Então, pessoal, esse é um recurso importantíssimo que todo analista que vai utilizar o Excel para análise de dados deve conhecer, tá bom? Bom, na próxima aula, o que a gente vai ver, pessoal? A gente vai começar a falar sobre como formatar, né, e utilizar as fórmulas para formatar a planilha do Excel e como utilizar um recurso interessante chamado validação de dados, para a gente proteger aí os dados que são inseridos na nossa planilha, tá bom? Até lá, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.